Amados, muito bom dia. Hoje é dia 7 de maio do ano da graça de 2026 e estamos a considerar o texto do livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11, e neste mês da família começamos por visitar uma família, a família de Ananias e Safira, e esta é uma história difícil, uma história que não nos deixa indiferentes pelo seu conteúdo. Ananias e Safira, um casal que viviam ali no ambiente da primeira igreja, ali em Jerusalém, um ambiente que Lucas descreve como um ambiente onde o bom aroma de Cristo era evidente. Mas Ananias e Safira permitiram que a semente colocada por Satanás nos seus corações pudesse germinar e disponibilizaram-se e decidiram cometer um erro, um pecado. Eles procuraram enganar Deus a partir de uma atitude boa, que foi vender uma propriedade e entregar o valor para ajudar os mais necessitados. Eles não foram sinceros, não foram autênticos e procuraram enganar Deus. E isso de facto foi um erro tremendo. A verdade é que com este episódio nós aprendemos que podemos pôr toda a cosmética na nossa vida, embelezar os nossos atos, as nossas palavras, mas o que Deus sempre vai avaliar é o nosso coração, e quando Ele não encontrar autenticidade, verdade, fidelidade, um amor autêntico no nosso coração, Ele irá sempre rejeitar. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles não foram verdadeiros e por isso Deus os confrontou. Há dois versículos aqui muito difíceis e que certamente nos provocam perguntas. O versículo 5, ouvindo estas palavras, portanto, o confronto que Ananias ouviu da parte de Pedro, ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O versículo 9, depois, quando Safira chega também confrontado por Pedro, diz que eis que está aí à porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão, e no mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. A ação de justiça de Deus neste episódio é de facto impactante, e nós não conseguimos ficar indiferentes àquilo que Deus fez naquela situação, e podemos colocar perguntas. Bom, Deus não lhes deu oportunidade para arrependimento, não houve oportunidade para experimentarem perdão. Porquê esta ação de justiça desta forma tão violenta? Porquê hoje Deus agir de uma forma diferente? Aparentemente, Deus está a agir de uma forma diferente. Bom, há coisas que precisamos sempre lembrar. Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus perfeito. Não há qualquer hipótese nesta intervenção de Deus na vida de Ananias e Safira, qualquer um desses aspectos do caráter de Deus ser contrariado. E por isso, não tendo respostas, não compreendendo essas razões e as formas como Deus agiu, certamente elas não vão negar o facto de Deus ser um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que tinha enviado o seu Filho para morrer por Ananias e Safira. E por isso a dimensão do amor de Deus por este casal é sem limites. Mas a verdade é que este episódio nos leva a perceber algo absolutamente essencial para as nossas vidas. Primeiro, que não é possível enganar Deus. E o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso anteriormente, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus fala da forma como nós abençoamos a vida daqueles que mais necessitam. E ele chamou a atenção para que nós não o fizéssemos de uma forma de exposição pública, o fizéssemos no íntimo, na nossa relação com Deus. É lá que tudo precisa de acontecer. O mesmo ele mais à frente fala sobre a oração, sobre o jejum, ou seja, percebemos que o que Deus procura de facto é o nosso relacionamento de intimidade, e tudo o resto que resultar daí é Ele que avalia,
é Ele que vai dar resposta, é Ele que vai recompensar, é Ele que vai reconhecer. Mas precisa de ser neste exercício de intimidade que todas estas coisas acontecem. E Ananias e Safira erraram aqui. De facto, esse é um problema que o Senhor Jesus já nos tinha alertado e para o qual nós precisamos de ter toda a atenção. O outro aspecto presente aqui que é absolutamente essencial. Tiago vem falar nisso mais à frente na sua carta, lá no capítulo 1, versículo 14, quando ele nos lembra que o pecado, uma vez cometido, vai sempre gerar a morte. O nosso pecado vai sempre gerar a morte. E a verdade muito clara é que o pecado de Ananias e Safira provocou a morte deles. A dureza deste momento, a dureza do impacto de tudo isto na vida deles, precisa de nos fazer pensar. Primeiro, a seriedade do assunto do pecado. O pecado não é um assunto de menor importância. O pecado é a razão pela qual foi criada uma separação entre nós e Deus. O pecado é a razão pela qual nós estamos afastados de Deus. O pecado é a razão pela qual Deus, no seu imenso amor, enviou o seu próprio Filho para vir morrer por nós. Porquê? Porque mesmo que nós nos entregássemos em sacrifício, a nossa dívida nunca seria paga. Tal é a dimensão, tal é a importância deste assunto do pecado. E por isso foi necessário o Senhor Jesus vir. O pecado nunca vai ser um assunto de menor importância e desvalorizá-lo pode nos levar a situações como a de Ananias e Safira. E, portanto, este assunto, de facto, é da maior seriedade e precisamos de olhar para este texto e de o lembrar e de o fazer com todo temor, com toda a exposição que precisamos de ter à intervenção de Deus nesta matéria na nossa vida. E precisamos, de facto, de estar disponível para ouvir o que Ele tem para falar com cada um de nós. Este não é um problema exclusivo de Ananias e Safira, este é um problema de todos nós, que todos nós precisamos de cuidar e de lidar na nossa vida. Obviamente que há boas notícias, vamos deixá-las para refletir nelas amanhã, mas obviamente que este é um assunto para o qual nós precisamos de disponibilizar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Santo Espírito continue a falar connosco e a revelar aquilo que precisamos de entender através da sua palavra. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor permitir.